passada na prótese de acrílico ou na prótese de silicone, ela começa a riscar. A pessoa não enxerga, mas ela forma micro sucos ali, né, ranhuras, que podem se alojar bactérias e causar um mau hálito. Tá? E no caso, mas com que se lava, doutor, a prótese? Eu aconselho detergente líquido. Tá? Se põe numa escova, pode ser ter uma escova dura, nem média nem máxima, uma escova dura, tá? E com detergente líquido se passa na prótese para limpar, que aí vai evitar riscar. E principalmente a prótese de silicone, um detergente líquido neutro, para não agredir o silicone, que é um material muito mais delicado. Isso. Tá? Agora, se for uma prótese fixa, a higiene é feita na boca. A pessoa não tira, por isso que é prótese fixa. Aí sim, requer um cuidado muito maior. Porque a prótese fixa ela tem que ter uma higiene muito rigorosa. Por quê? Porque muitas vezes ela precisa de um outro artifício para passar o fio dental, que é chamada de passa-fio, que é vendido em casa às vezes na farmácia vende, em casa de produto dentário, material dentário. Esse passa-fio é como se fosse uma escova, uma agulhazinha plástica, que a pessoa enfia o fio dental, passou a prótese, no caso, se for uma prótese de 3 ou 4 elementos, dependendo que tenha um vão, né, entre os dentes principais, entre os pilares principais, entre os naturais principais, né, ela passa, e assim ela passa o fio dental nesse vão. Senão ela tem que passar de um por um, tipo como o pessoal faz com o aparelho ortodôntico, passa um por um. Né? Agora, segundo ponto, ela pode causar sim um problema, tá? Porque uma prótese mal adaptada, principalmente a prótese removível, tá? Se ela não estiver bem adaptada aos tecidos moles, tiver com excesso de material, ela vai causar um ferimento, tá? Esse tecido mole vai causar uma inflamação, uma irritação, tá? E não é aconselhável porque no início, tá? Incomodou, é normal, mas se passar mais 3, 4, 5 dias, volta ao profissional que fez o trabalho, fala o que está acontecendo para ele desgastar. Porque se ela continuar uma irritação por muito tempo na boca, aquela irritação que iniciar era só um afto, um ferimento, pode se tornar uma doença maligna, né? Infelizmente. Sim. Tá? Por isso que não é aconselhável ficar nada, nem tecido duro, ou prótese fixa, ou prótese removível, tá? Ou prótese total, machucando a mucosa, porque isso aqui é mucosa, né? É um tecido muito mais delicado, tá? Na boca. Então, se ficar, tem que ser ajustado, ou desgastado, ou acrescentado, ou o dentista tem que ver o que está acontecendo para aliviar aquela área que está causando ferimento. Então, pode causar, no caso, infelizmente, um câncer, né? Que é o câncer de boca, que também é um grande problema da odontologia. Não só próstata dentária, né? Mas também hábito de fumar e outros hábitos que existem que podem causar o câncer bucal. Certo. Bem, gente, nós vamos fazer uma pausa aqui. Vamos voltar ao comercial do nosso grupo Amazônia Nativa de Comunicação. Enquanto antes toma uma águazinha, em seguida voltamos já com mais informação útil para vocês.
cima, dente posterior, às vezes tem que fazer o que se chama de levantamento do seio maxilar. Por quê? O que é isso? Inferior não tem isso, mas tem no caso, o canal mandibular que passa dentro do osso que tem que ser evitado. Tá? No caso, se faz um enxerto ósseo, tá? No inferior, resolveu. Aí se põe o implante depois de um certo tempo de o osso, no caso do implante, grudar no osso da pessoa, no osso alveolar. Aí no caso, se for superior, aí já é um procedimento mais delicado e mais complicado. Por quê? Ela tem que fazer, não pode só colocar, no caso, o enxerto do osso para dentro da boca, para baixo, vamos supor, para onde eram os dentes. Ela tem que pôr o enxerto dentro do seio maxilar. Então é como se colocasse um enxerto para dentro do osso. Né? O que é o seio maxilar? É uma cavidade que tem no osso maxilar. Tá? É aquele que causa sinusite, quando inflama, tal. Né? As raízes dos dentes posteriores, elas ficam bem embaixo do seio maxilar. Quando a pessoa perde, começa a reabsorver. Então, fica muito próximo do seio maxilar, tá? Que não tem espaço para pôr o implante na vertical. Então, nesse caso, ela não faz, no caso, um implante na borda do osso, da gengiva. Ela tem que aumentar, no caso, levantar o seio maxilar, como se fosse tapar aquele buraco, aquele espaço, aquela cavidade, para só assim pôr, no caso, o implante. Agora eu lhe pergunto, aquilo é feito, tem algum material ou como é que é feito? Para renascer aquele osso? A pessoa pode fazer fibrina, esponja, já existe, né? Existem umas membranas que a pessoa põe, às vezes alguns põem gordura, né? Para fechar aquela cavidade ali. É feito do próprio ser humano. Mas já existe umas esponjas, já vem pronta só para enxertar. Para enxertar. Pra colocar, já tem. Sim. Né? Aí a pessoa põe, aí fecha aquilo, aí espera formar o osso novamente. Aí depois que forma o osso, aí sim ela põe o implante. Aí faz o implante. E aquele implante, ele é resistente? Hoje em dia se usa implante de titânio, né? No caso. Como é que funciona a técnica do implante? Dependendo do caso. Quando a pessoa tem um dente, vamos supor, como eu falei no início, foi uma cárie muito grande, né, que o dente quebrou, não tem mais como salvar, nem fazendo canal, e a pessoa não quer. Tá? Então, se opta pelo implante. Tá? Neste caso, a pessoa remove o dente e na mesma consulta põe o implante na própria cavidade do dente, da raiz do dente. Tá? E põe, no caso, às vezes, enxerta o osso para fixar o implante ali e fechou aquilo ali. Se põe, hoje em dia, implante de titânio, parafuso de titânio. Tá? 6 meses após, às vezes na mandíbula, como o osso é mais duro, às vezes 5 meses, dependendo. Né? Vamos supor, 6 meses, que é em média, 6 meses, né, após implantar no osso o parafuso de titânio, o osso fixou no titânio, a gente chama de osso integrou, se fundiu naquele implante. Então já faz parte do indivíduo, já faz parte do osso. Né? Aí sim, só após o implante fixar no osso, aí sim, você vai colocar a prótese sobre o implante, que é um dente, tá? Ou então aquela prótese total que se chama de protocolo, que é feito tanto individualizado quanto a prótese total, que é o protocolo. Né? Agora, quando não tem osso, né? Ou então a pessoa tirou o dente já, mas tem osso para colocar, quando não tem osso, faz o enxerto, depois de um tempo se põe o implante, depois de 6 meses que fixou, põe o dente. Agora, quando tem osso sem o dente, se põe diretamente o implante no osso. Mas após 6 meses de fixação do implante no osso, se põe o dente. Alguns existem a técnica imediata, que põe imediatamente o dente no implante. Mas geralmente o mais frequente é esperar a ósseo. Não é que seja o correto, é mais frequente, né? Porque também não está errado. Né? É mais frequente esperar a ósseo integração, o implante grudar no osso para colocar o dente. Que são 2 etapas. É o implante e a prótese sobre o implante. Aquilo é como se fosse um alicerce. Né? Aquilo ali é a fundação. Como a estaca. A arca dentária é o princípio de uma casa, de uma ponte, né? É por isso que aquela prótese fixa se chama de ponte fixa, né? Porque tem os pilares, né? E onde passa ali a tábua, a ponte realmente, que são os dentes que estão servindo de
completar o espaço que estava desdentado, né? Certo. Gostei bastante. Eu sei que os nossos telespectadores, nossos internautas também vão gostar, estão gostando. 2 já se pronunciaram aqui, os outros talvez não fizeram, ainda ficaram meio envergonhados de mandar sua resposta, mas vocês podem mandar as suas perguntas que o doutor manda a resposta tranquilamente. Certamente. E eu agradeço ao senhor ter aceito o nosso convite, ter comparecido e expor todas essas informações que foram muito úteis para os nossos internautas. Mais uma vez agradeço, senhor, e vou deixar um convite para o senhor. Outra vez, o senhor vem aqui falar sobre outros assuntos relacionados à odontologia. Certo. E, mais uma vez, o nosso muito obrigado ao senhor. E, quando o senhor quiser fazer o seu podcast, está aqui com a gente. O nosso estúdio, à sua disposição. Isso. Muito obrigado, Vladimir. Eu que agradeço, né? Porque informação é importante, né? Muitas vezes a pessoa não sabe, como dizia a música do Traje a Rigor, né? Sim. A gente não sabemos nem escovar os dentes, né? Inútil, a gente somos inúteis, né? Bem assim. Né? Mas realmente as pessoas não sabem a forma correta de escovar os dentes. Tem muita recessão gengival, que o termo certo é retração da gengiva, é a recessão gengival, né? E o desgaste da raiz. Isso. Né? A forma incorreta de escovar os dentes. Não tem como, né, uma gengiva aguentar uma escova dura, que a pessoa pensa que escovar o dente é fazer força. Não é fazer força para tirar. Porque a placa bacteriana é uma película fina, que ela é removida com uma pressão leve, com uma ação mecânica leve. Certo. Não precisa ter força para remover a placa bacteriana. Né? E os 2 principais, como eu falei no início, os 2 principais problemas da odontologia, que é a cárie e a inflamação gengival, é causada pela placa bacteriana. Se for removida com escova dental, como eu falei, já se evita muitos problemas. Né? E no caso, para os moradores de Ananindeua, né, já que eu sou funcionário aqui do município, né, tá? No caso, hoje em dia, com a criação do SUS, né, uma informação importante também, que as pessoas não sabem,